Ao longo dos últimos anos, tivemos um aumento vertiginoso no uso de psicoestimulantes pela população. Parte desse uso está relacionado ao aumento no diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e também do transtorno de compulsão alimentar. Porém, há um dado preocupante aí. Muitos desses consumos são sem critério, são consumos aí indiscriminados e, inclusive, esses medicamentos têm sido alvo até mesmo de quadrilhas que estão roubando esses medicamentos para vender no mercado paralelo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trianon Cast, o podcast da Clínica Trianon, que tem o ser humano como especialidade. Cá estou, Daniel Cavalcante, médico psiquiatra, e hoje com a presença ilustre da doutora Renata Carvalho, também médica psiquiatra, diretora aqui da Clínica Trianon. E hoje, como eu já antecipei aqui na nossa abertura, vamos debater um assunto de grande importância: o uso de psicoestimulantes. Vamos debater isso, tanto tendo como base a psiquiatria e as aplicações desse tipo de medicamento, como também fazendo uma avaliação do ponto de vista de contexto social. Então, bem-vinda, Renata. O que você acha aí desse aumento no uso dos psicoestimulantes pela população? Muito obrigada, adoro conversar sobre esse assunto, principalmente porque é uma área que faz muito parte da minha rotina e acho que existe muita desinformação em relação a essa temática. E o que eu sempre falo, geralmente quem precisa tomar acaba tendo até medo e até uma vergonha de fazer o uso, porque é como, todo mundo tem esse diagnóstico e todo mundo faz uso. Então, na verdade, o problema aí, como em qualquer outra medicação, outras medicações também no mercado, até para emagrecer, como por exemplo, a Ozempic e tudo mais, o problema não é a medicação, e sim a indicação correta associado a uma prescrição e todo um acompanhamento feito por um especialista. Então, sim, a gente percebe que existe um aumento da venda e do uso, e igual você falou, existe um aumento do diagnóstico. Só que esse aumento do diagnóstico, ele não é porque a gente faz hoje em dia aí muito mais diagnóstico que antes, que a gente faz um hiperdiagnóstico, estamos super diagnosticando. Não. É porque hoje as pessoas buscam mais o tratamento, buscam entender algumas coisas e alguns critérios também mudaram, A gente até conversou isso, em outro podcast. Então, hoje, lá atrás, o diagnóstico TDAH, a gente sempre tem que ter, alterações desde a infância, mas o grande ponto é que agora, antes era até 7 anos de idade, agora é aí até 12 anos de idade. E em relação ao transtorno da compulsão alimentar, é muito também entender a raiz do transtorno da compulsão alimentar, que na maior parte das vezes também é psíquica. Agora, um erro muito grande é a gente ver, e eu vejo muito na minha prática, subdoses para o tratamento da compulsão alimentar, prescritas como um cheirinho em caldeirão de bruxas aí, como a gente diz, dentro de uma fórmula. Então, assim, você vê, 10 dias eu peguei 15 miligramas, porque combina com a outra medicação que você tá tomando, porque combina com o Ozempic. Não. Então, assim, aí você vai avaliar, a pessoa não tem compulsão. E aí e aí essa pessoa, depois que fica sem a medicação, ela perde esse efeito realmente de um estimulante, e aí ela começa a se questionar se ela está deprimida, o que tá acontecendo. E aí, como você falou, a gente entra aí no contexto social. Então, hoje a gente vive num mundo onde tudo a gente quer entender o que está acontecendo, só que a gente nunca olha, toda a questão lá atrás. Então, a gente está o tempo todo conectado, muitas vezes não faz atividade física, não se alimenta bem, consequentemente não dorme bem, consequentemente começa a ganhar peso, com ganho de peso desenvolve uma apneia que piora ainda mais o sono, piora o peso, aí você passa num médico que pede um monte de exames, a sua testosterona vai estar baixa, porque diante desse cenário vai estar baixa. E aí o que você faz? Começa a tomar o Ozempic, testosterona, Venvance e tal. E aí, é isso, é uma bola de neve eterna. A gente acaba não voltando para onde tudo começou.
como é que está a sua rotina, como que está a sua organização. Então, depois que a gente limpa tudo isso, a gente entende quem é o paciente. Então, o grande problema dessas medicações é a prescrição, assim como eu dei o exemplo agora, para tentar melhorar, né, como se fosse realmente paliar ali, um paliativo para uma rotina extremamente estressante. Esse uso, ele é muito perigoso, é um uso que aumenta o potencial de dependência, é o uso que geralmente faz parte aí ou do mercado negro ou de tratamentos que não tem um acompanhamento multiprofissional, que não tem uma estratégia ali com o psicólogo e que realmente faz com que a gente tenha outros riscos. Aí você vai falar, e o risco cardiovascular? Que é o que realmente as pessoas questionam. Nesse paciente, altíssimo. Olha só todos os outros riscos que eu acabei de atrelar aí, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para esse cenário social antes da gente falar, acusar a pessoa que toma, todo mundo tem isso, você tá tomando, é mais um aí, né? Você é desse mundo. Não, calma. Existe um diagnóstico. Você tá com um médico que tá te diagnosticando, tratando, acompanhando, você tá fazendo mudanças da sua rotina, existe toda ali, tudo descrito. E aí, eu acho que isso é o importante. Não sei como você vê isso na sua rotina, como que, né, eu acho que, né, tentei contextualizar tudo que você falou dentro de uma resposta só, né? Não, eu acho que é isso, né? Eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes que o vilão não é o remédio. O vilão é o uso inadequado do remédio, o vilão é a prescrição, né, não criteriosa, né? O vilão ali é o remédio do vizinho, né? Você tomar o remédio do vizinho achando que vai fazer o mesmo efeito em você. Então, quando o remédio, né, ele é bem prescrito, quando você tem um acompanhamento médico realmente de alto padrão, né? Um acompanhamento médico que não está focado apenas nos seus sintomas, mas que enxerga você para muito além dos sintomas, que enxerga ali o ser humano com toda a complexidade ali em torno dele, com todo o contexto de vida dele, né? Ou seja, aquilo que você estava falando, né? Quem é aquela pessoa, o que que aquela pessoa faz da vida, onde é que ela trabalha, como é que é o ambiente de trabalho dela, quais são os hábitos de vida dela, né? A atividade física que ela faz, a frequência que ela faz, o que que ela come, como ela dorme, etc. Então, quando você amplia tudo isso para além daqueles sintomas que ele verbaliza na consulta, aí sim você eleva pra caramba, não apenas a efetividade do tratamento, mas a segurança dele, né? Eu já recebi muitos pacientes aqui no consultório, né? Mostrando um certo receio de tomar, né, a medicação psicoestimulante, por exemplo, porque é uma medicação que é tarja preta e é uma medicação que está na mídia, né, com alguns alertas relacionados ao uso deles, né? E eu sempre bato nessa tecla, não, mas com você é diferente. Você não está fazendo uso sem orientação, você está em acompanhamento com um expert com bastante experiência nesse tipo de medicação, né? Não é nem apenas a questão de estar em acompanhamento médico, né, Renata? Porque às vezes alguns médicos não têm tanta experiência com tal medicação, né? Como é uma medicação que acompanhamento acabou... com um especialista, né? Então, como é uma medicação que acabou tendo o seu rol de indicações, né, ampliado, né, com a entrada aí do transtorno de compulsão alimentar, acabou que outros médicos, né, se viram ali em situações oportunas para prescrevê-lo, mas é importante que esses outros médicos eles também dominem ali tanto a farmacologia quanto esse contexto mais ampliado, né, que é necessário para que a gente tenha segurança na prescrição. Sim, né? Eu acho que é claro que dentro da medicina a gente tem várias áreas. Imagina se todo mundo fosse aí, né, um expert em cada área, né? Você, como psiquiatra, saber tudo de urologia, tudo não vai acontecer. Mas eu acho que um conhecimento básico ele é muito importante. Mas aí eu trago um alerta. E aí, né, eu vou até trazer um paralelo com uma outra droga aqui. Que bom que ele é tarjado. Ser tarja preta já é uma coisa que você acaba, né, tendo um certo ali receio. Opa, né, é uma droga que eu tenho que ter atenção. E isso sim tem que ter, independente de ser o paciente ou não. Mas um uso indiscriminado, infelizmente, isso a gente sabe, existem estudos sobre isso, parte da população médica também. Então, a gente, né, vê histórias, já tive pacientes, né, médicos que faziam uso de doses que a gente não usa na prática clínica. E, pior, fazer o uso, por exemplo, toma de manhã e depois toma à noite para dar um plantão. Então, isso é de um risco extremo. E aí, né, podemos até compartilhar aqui, você que trata muito, né, dessa parte, porque não foi só um paciente, né? A gente já teve aqui na clínica alguns pacientes, por coincidência, todos médicos, por isso que eu trago essa atenção aqui,
porque esses pacientes correm um risco sério de desenvolver um transtorno psicótico. Porque se você toma uma dose ali acima de 140, a gente já até viu, né? Mas a depender da susceptibilidade do paciente, até menos. Associado, porque nunca vem sozinho, associado com os zolpidem, porque aí você estimula, a hora que acaba a rotina aí, você acaba tomando algo para dormir também. E tudo autoprescrito. Então, esse é o grande ponto, porque eu tenho certeza que nenhum psiquiatra vai fazer essa prescrição. Então, eu acho que o conhecimento, e eu acho que não é só o conhecimento de como prescrever, é saber os riscos, e é o que a gente sempre fala quando a gente fala, né, até comparando igual eu fiz com a endocrinologia, saber tratar a consequência. Então, assim, um surto psicótico é extremamente grave e pode ser, né, como a gente fala para essas coisas, um bilhete só de ida. Ou seja, você pode abrir um quadro e não ser um surto psicótico ali breve, só ali que foi induzido por substância. Você, se tiver uma predisposição, você pode explicar até melhor que eu, pode abrir um quadro de esquizofrenia. Então, eu acho que, né, igual você falou, sim, não é só ser ali um médico, está prescrito por um médico que consegue entender toda a farmacologia, toda a psicopatologia das doenças que podem, de todos os efeitos colaterais, e ver se aquele paciente tem um perfil ali. Se é uma pessoa que tem um risco de dependência química, vale a pena? Você tem que estar acompanhando muito de perto, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque o médico, às vezes, ele se vê numa posição de, como sou eu, tudo bem, eu vou testando aqui, né? Não sei qual que é a sua opinião, mas eu acho que esse alerta é muito importante, porque eu acho que é aonde a gente tem visto os casos mais graves. E, né, completando o que eu falei que ia fazer o comparativo, isso é muito interessante. E eu sempre disse que, né, isso vai acontecer quando agora o zolpidem for tarjado, né, aí nos últimos meses. Tenho dado, né, que teve uma redução de 45% das prescrições. Ou seja, existia uma facilidade pelo fato de não ser tarja preta, aí a receita, né, ali, né, ainda mais agora com o só vai ali. Então, assim, esse passo é um passo que faz você, atenção, essa medicação precisa ter atenção para ser tomada, para ser prescrita, você precisa entender o que está sendo feito. E aí eu acho que dentro desse contexto, Renata, é até importante que a gente já entre um pouco aqui na questão de como que essas medicações funcionam, porque aí fica mais fácil das pessoas entenderem como que elas causam também esses efeitos adversos preocupantes, né? Então, pessoal, a gente está falando aqui dos psicoestimulantes. Quando a gente fala em psicoestimulantes, a gente está falando daquele grupo de medicações, né? Dos quais fazem parte a Ritalina, né, que é o metilfenidato, o Concerta, que é metilfenidato também, o Venvance, que é a lisdexanfetamina. O Venvance agora tem várias outras marcas. Isso, o Juneve tem também, abriu, agora que caiu a patente. Né? Eu estou falando assim os nomes comerciais e a substância, porque geralmente isso até facilita aí, né, as pessoas a saberem quais são, mas como a Renata falou, cada um desses daqui, eles já tem outros fabricantes, porque ao longo desses anos, né, com a queda da patente deles, a gente acabou tendo outras alternativas no mercado, o que é bom para a população, porque amplia aí o acesso, né? E acaba também reduzindo um pouco, né, aí o valor para ter mais acesso. O desconforto financeiro, às vezes, para algumas pessoas, né? Então, a gente está falando desse grupo de medicações, existem alguns outros estimulantes também, não tão comuns quanto esses são os mais comuns. E esses medicamentos, em termos gerais, eles funcionam lá no cérebro, aumentando a atividade da dopamina. Quando a gente aumenta a atividade da dopamina, a gente acaba também facilitando alguns processos relacionados a tarefas executivas ali do dia a dia, algo que é bem complicado para indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses indivíduos com déficit de atenção e hiperatividade, eles têm, né, já por natureza ali do funcionamento cerebral deles, dificuldade em questões relacionadas a planejamento, atenção, organização, filtro, censura, né, controle de impulsos, foco, né, a atenção ali tanto sustentada quanto alternada, por causa de um desequilíbrio lá no funcionamento da dopamina que esses medicamentos controlam, né? Ajudam a regular, digamos assim, tá? O problema é que quando você aumenta a atividade da dopamina lá no cérebro, você também acaba, né, aumentando os riscos de alguns desequilíbrios lá relacionados a excesso de dopamina. E um dos possíveis desequilíbrios é a ocorrência de sintomas como delírios e alucinações.
tá? Esses sintomas, que a gente chama de sintomas psicóticos, são sintomas que podem, por exemplo, surgir em indivíduos que fazem uso de psicoestimulantes sem critério, sem um acompanhamento médico, tá? Então, essa é uma das coisas que nos preocupa quando a gente vê notícias de indivíduos fazendo uso aí indiscriminado, sem acompanhamento médico dessa classe de medicamentos. Mas a gente nem precisa ir tão longe, né, Renata, para chegar aí em efeitos adversos indesejáveis dessas medicações. A gente vê muito, né, e é isso que é mais comum na nossa prática clínica mesmo, pessoas em uso de psicoestimulantes que ficam mais ansiosas, né, porque já eram pessoas ali, já eram pacientes que tinham níveis de ansiedade mais elevados e ao iniciar então o uso de psicoestimulantes ficaram mais ansiosos ainda e aí acabaram meio que enfiando os pés pelas mãos, porque o aumento da ansiedade atrapalha pra caramba também questões relacionadas ao funcionamento cognitivo, né, que envolve aí a atenção, por exemplo. Sim, e né, eu brinco, às vezes né, o paciente passou por alguns colegas, né, alguns programas de emagrecimento em que né, aí foi tentado uma associação né, aí com a lisdexanfetamina, e aí o que a gente percebe? Que esse paciente fala, não vou tomar nunca mais, porque eu fiquei né, ali, e aí às vezes o paciente tem a indicação, só que acontece que ele foi introduzido da maneira incorreta. E então, tanto né, crises de ansiedade pode acontecer, até porque se você entra com a dose realmente aí aprovada para o transtorno da compulsão alimentar, que é 50 miligramas, e aquele paciente que provavelmente se ele tem um transtorno da compulsão alimentar, ele também tem ali alguns traços ansiosos, não necessariamente um transtorno, precisa ser avaliado, mas é comum essas pessoas terem aí traços que mostram algo mais ansioso, né? E aí, quando você coloca essa medicação, você pode desenvolver um transtorno de ansiedade nessa pessoa que tinha ali algumas características. Então, isso é muito importante de ser avaliado. E, né, uma coisa também que piora muito são tics, né, que às vezes as pessoas aí têm. Então, às vezes tem pessoa que fica, né, se puxando, né, e fica com casquinha e vai. Então, são algumas coisas que a gente percebe que se a gente não olhar para o lado psíquico, né, a coisa vai desandar. Tanto que eu falo que dentro do tratamento dos pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nos pacientes adultos, e na compulsão alimentar, quando você tem um plano terapêutico bem estabelecido, com o segmento psicológico e todas as metas no longo prazo, quando você introduz essa medicação e o paciente tem uma boa resposta, eu brinco que não tem nada melhor do que tratar esses pacientes, porque ele chega e fala, meu Deus, eu sou outra pessoa, minha vida é outra. Então, assim, aqui a gente está colocando justamente, né, fazendo aqui o contrapeso em relação aos riscos e ao uso indiscriminado. Mas quando bem indicado e quando tratado, na maior parte das vezes, né, associado ao transtorno da ansiedade com o tratamento para a ansiedade primeiramente, é maravilhoso, porque o paciente fica muito bem. Só que se ele não tiver no acompanhamento com alguém que faz todo esse manejo, ele volta ali em uma consulta e fala, piorei de novo. Porque ele vai tendo alteração até da percepção. Porque eu falo que esse primeiro degrau do não tomo nada para tomar é assim, um divisor de águas. E aí depois você vai percebendo que tem as questões comportamentais. A gente sabe que o objetivo com o tratamento é ter uma remissão em relação às alterações, aí, em relação à atenção, e que a gente tem que fazer esse ajuste de dose até o paciente ficar estável. Só que muitas vezes não é que é uma piora. Você vê que é o comportamento, porque a pessoa voltou a ter o funcionamento como antes com a medicação. Ou seja, ela vai piorar a ansiedade e não está fazendo um tratamento para mudar o comportamento. Então, não é só na introdução. Se você está num ambiente... Então, são os mesmos riscos. O ambiente mais estressor, você começou a tomar a medicação e pegou mais coisas para fazer, mais trabalho, você vai ficar mais ansioso e o quadro vai piorar. Então, todo o segmento desse paciente que faz com que tenha aí realmente uma necessidade de alguém que tenha um conhecimento em relação a todo esse processo. Então, a ansiedade, esses tiques, a redução do apetite. Porque se você passa para o paciente que tem uma compulsão alimentar, um transtorno da compulsão alimentar, uma medicação que ele vai ficar sem fome, que ele não vai lembrar que ele tem que comer, o que ele vai fazer? Ele vai ficar o dia inteiro sem comer. E, a princípio, pode ser que ele ache o máximo isso. Só que isso é um tiro no pé num tratamento da transtorno da compulsão alimentar, porque esse paciente vai ficar extremamente ali no dia, todas as recompensas, ele vai chegar no final do dia e vai fazer o quê?
recompensa onde? Na alimentação, onde é a maior dificuldade. Então, esse paciente ele tem que ser orientado em relação a isso. Então, redução de apetite, crise de ansiedade, igual a gente falou, o risco de psicose ele é baixo, é muito mais em doses altas e em pacientes, né, que já têm uma predisposição, mais aí, né, os tics, e realmente o paciente fica muito bem. E existem estudos, acho que é importante trazer isso até para mostrar, né, a importância. Existem estudos no mundo aí que mostram que em penitenciárias, né, 80% dos... Isso tem um estudo da Inglaterra, 80%, né, das pessoas, né, que estão na penitenciária tem um diagnóstico de TDAH. Para mostrar muito da impulsividade. E um estudo agora, recente, né, mostrou que um acompanhamento aí mais de 20 anos, que foi na Suécia, que os pacientes que iniciaram o tratamento logo no diagnóstico, comparado àqueles que não iniciaram, eles tiveram uma redução, né, em relação à expectativa, os que não começaram, uma redução em relação à expectativa de vida. Esse estudo falou 2 anos, mas a gente tem estudos que mostram isso de até 20 anos. E o mais interessante em relação a esse estudo é que as mortes das pessoas que não faziam tratamento era justamente por acidente, esportes de risco. Então, são pessoas que têm uma tendência à adrenalina muito alta. Então, eu acho que é isso. E o que a gente busca na medicina? Em todas as áreas. Redução de mortalidade. Então, se você tem uma droga, né, um remédio, que ele é capaz de, para indivíduos extremamente impulsivos, que têm um diagnóstico de TDAH, de você diminuir ali realmente o risco desse paciente se envolver em situações de risco, consequentemente aumentando ali a expectativa de vida dele, por que não tratar? Então, a gente não pode, de jeito nenhum, gerar a desinformação em relação a isso. Então, porque às vezes o paciente chega, essa época do ano é difícil, porque é época de concurso, é época de vestibular, e aí descobrir que é por isso que falta. Então, existe aí alguns mitos em relação a tudo isso, de que essa medicação ela é só usada para você ter um aumento de produtividade. E não, isso não é real. As pessoas que precisam e fazem um tratamento adequado têm uma mudança na qualidade de vida de forma indescritível. Eu acho que dentro das doenças psiquiátricas, talvez seja que a gente tenha de doença que a gente vê a melhora ali realmente, né, maior quando a gente inicia o tratamento, é realmente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando tratado da forma adequada. É isso, né? Há um aumento, né? E sem dúvida há um aumento aí no uso de psicoestimulantes pela população. Sem dúvidas, há muita gente usando sem critério, usando sem acompanhamento médico, mas boa parte desse aumento no uso de psicoestimulantes está também relacionada a um aumento nos diagnósticos, né? E esse aumento nos diagnósticos, ele está muito relacionado também a uma redução no estigma da população em relação à psiquiatria, né? As pessoas têm buscado mais assistência em saúde mental, as pessoas têm, né, buscado mais o psiquiatra como um suporte ali para viver nesse mundo cada vez mais caótico, né? Numa sociedade que tem tentado, né, se adaptar a esse ritmo de vida mais frenético das últimas décadas, mas que tem sido difícil, né? Isso acaba meio que em pessoas vulneráveis como somos todos nós, né, desencadeando ali alguns sintomas das mais variadas naturezas, sintomas ansiosos, sintomas depressivos, né? E isso acaba, né, fazendo com que os diagnósticos psiquiátricos aumentem mais também, né? Então, assim, há realmente pessoas usando psicoestimulantes de forma pouco criteriosa, sem acompanhamento médico, mas que bom, né, que há muita gente usando, né, esses psicoestimulantes com resultados, assim, excelentes, resultados que, como você mesma falou, né, transformam a vida dessas pessoas, de modo a gente ouvir, né, tão frequentemente aqui nos nossos consultórios: doutor, eu não sei como que eu fiquei tanto tempo sem isso, né? Meu Deus, né? Como que só agora, né? Eu fiz esse diagnóstico, né? E consegui ter essa ajuda, né? E conquistar o funcionamento que eu queria, né? Melhorar o meu funcionamento no trabalho, melhorar o meu funcionamento na escola, na faculdade, né? Então, acho que é nosso papel aqui, né, conscientizar acerca, né, da importância de se buscar um especialista, de se buscar realmente um profissional competente
para investigar, né, qual é a raiz por trás daquelas dificuldades, e uma vez se identificando, né, a necessidade, né, de se entrar com psicoestimulante, que se faça isso com muita segurança, com muito critério, para que a gente possa ver, né, somente os efeitos terapêuticos, somente os resultados positivos, sem enfiar os pés pelas mãos, né? Acho que, né, esse é o recado principal. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né, e que gosto de entender um pouquinho das coisas, né? Então aqui vai uma curiosidade de um estudo que saiu numa revista de epidemiologia, até para tentar, entre aspas, aí, justificar um pouquinho, né, desse aumento. Mas tem que ter muito cuidado na avaliação desse estudo, mas é algo que eu fiquei aí refletindo, né? Depois, quem quiser, a gente pode até colocar embaixo aí, né, do episódio, que é assim, esse estudo ele questiona justamente o aumento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ao longo do tempo, sendo que, na maior parte das vezes, falando de, né, humanidade, da espécie, da evolução da espécie, a gente tende a, quando a gente vai evoluindo, né, a gente vê lá desde trás, né, que as coisas que não são positivas, elas vão sendo eliminadas. E aí esse, né, estudo questiona, será que o TDAH, na verdade, né, fez parte aí de algo positivo em relação à evolução, e é por isso que hoje a gente tem mais diagnóstico, seria algo que fez com que a espécie aí, né, tivesse aqui, e por isso que a gente tem, né, bem mais pessoas também com diagnóstico. O interessante é que eles fizeram, né, nesse estudo um comparativo, pegaram pessoas, né, que têm esse diagnóstico e pessoas que não têm o diagnóstico e simularam, né, um jogo aí que tinha que a pessoa pegar as cestinhas, né, pegar os negócios, né, num local, colocar na cestinha, colocar outro local e pôr na cestinha. E aí o que eles perceberam é que as pessoas que tinham o diagnóstico de TDAH, elas abandonavam o local ali que ia ficar improdutivo antes dele ficar improdutivo e já ia para o outro cestinho. O que fazia com que, ao longo do tempo, eles tivessem sempre uma vantagem do que não tinha o TDAH, que esperava aquela matéria-prima ficar escassa. É claro que são dados que você tem, né, uma questão aí subjetiva em relação ao funcionamento do jogo, mas ele foi publicado até, né, numa revista aí bem com fator de impacto, mas justamente gerando esse questionamento, né? Será que algumas características do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não faz com que o indivíduo também tenha uma forma de funcionar que também tem pontos aí positivos, e a depender de como ele estiver tratado, ele vai chegar bem mais longe por conta disso? Será que estamos aqui por conta disso? Enfim, não tenho essas respostas. O estudo também deixa isso tudo em aberto. Então, assim, não é que é isso, mas eles fizeram esses testes e observaram aí uma tendência a isso. Para isso, muitas coisas precisam ser avaliadas, existem várias variáveis. Mas eu gosto dessas curiosidades, eu achei muito interessante. E acho que vale essa pulguinha sempre, né? A gente ficar ali curioso e entender que existe uma mudança, igual você falou, na sociedade em relação à aceitação das doenças psiquiátricas, do tratamento em psiquiatria, entender que a pessoa estar em tratamento é muito melhor do que ela não estar, porque às vezes a pessoa, isso aqui não vai no psiquiatra, eu não vou contratar. Meu filho, você tá indo, tá bem, é muito melhor, entendeu? Você tá na terapia, melhor ainda, dê esse horário pra pessoa aí. Então, assim, eu acho que isso é muito positivo, e acho que a gente fazer essa psicoeducação para a pessoa entender quando buscar, como buscar, por que buscar, é fundamental para que as pessoas tenham resultado e estarem inseridas em tratamento de sucesso. Muito bom, nós estamos nos aproximando aqui do final desse bate-papo, né? Eu acho que muitas mensagens, recados importantíssimos para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né? Então você, né, que ouviu falar numa pílula da inteligência, né, que fulano de tal, que todo mundo, que não sei quem está tomando e está melhorando a produtividade, cuidado para não cair na armadilha, cuidado para não enfiar os pés pelas mãos. A gente falou aqui, né, que muito embora, né, esses medicamentos possam ajudar a melhorar a atenção de um grupo de pessoas, né, que tem algumas mudanças lá no funcionamento do cérebro, em outras pessoas pode acabar trazendo consequências bem negativas, tá? Cuidado também, tá, com aquela história de, esse medicamento aqui emagrece, fulano de tal tá tomando esse remédio, perdeu tantos quilos, não tem mais fome e tudo mais.
muito cuidado com isso também, tá? É uma medicação que tem beneficiado bastante também pessoas de um grupo específico, né, de um transtorno chamado transtorno de compulsão alimentar, mas, mais uma vez, dentro de todo o contexto que a gente explicou aqui, a gente precisa de critérios para essa prescrição, para que a gente realmente ajude e não atrapalhe a vida da pessoa ali que está usando tal medicação. Então eu agradeço a presença da Renata aqui nesse debate, que eu espero que tenha sido bastante produtivo aí para todos, e certamente estaremos aqui em breve, mais uma vez, debatendo sobre outro tema aí relacionado à saúde como um todo, né? A saúde mental aqui no nosso caso, mas vocês que acompanham já o podcast sabem do nosso compromisso em trazer aqui temas relacionados à saúde, para que e numa linguagem acessível, né, de uma forma envolvente, para que vocês sejam orientados de forma responsável, tá? Saindo da rasidão, né, que a gente tem visto tanto aí nas redes sociais, e tendo informações aqui com gente realmente competente, ética, né, e comprometida aí com a informação verídica, baseada em evidências científicas, né, e de qualidade. Então, muito obrigado aí pela atenção, obrigado mais uma vez, Renata, e aproveitem, se você não está seguindo ainda, aperta aí para seguir, para não perder nenhum episódio, e se você não assistiu ainda os outros episódios, aproveite e já maratone aí. Então, um abraço e até a próxima.